Amigas e amigos, eu quero antes de tudo fazer uma correção de uma citação que eu fiz aqui recentemente, que é o problema da gente puxar pela memória, sobretudo de supetão. A gente não deve confiar na memória, e quem fala assim de improviso, como é o meu caso aqui, eu vou falando de acordo com as formulações que me vêm na hora, né? Então, peço desculpas, é um erro que, enfim, a gente está sujeito a cometer, mas eu quero corrigir. A frase é a que diz que a lei, na sua majestosa serenidade, permite tanto ao pobre quanto ao rico dormir no inverno sob as pontes de Paris. A frase eu atribuí ao Goethe, nos Miseráveis. Os Miseráveis não foi escrito pelo Goethe, né? Tá aqui, eu quero mostrar para vocês a obra-prima, aqui, né? Os Miseráveis, nessa versão que eu gosto muito, né? O volume 1 e 2, está aqui, ó, foi escrita pelo Victor Hugo. É uma obra-prima, indispensável à leitura. Isso aqui, todos que têm um mínimo de interesse intelectual deveriam ler essa obra. E o pior de tudo é que a frase também não é do Goethe. A frase é do Anatole France, o iluminista, um dos próximos aí do iluminismo, né? Só fazendo aí as correções, né? E recomendo vivamente a leitura do livro. O filme é excelente, tem algumas versões, né? O filme é muito bom, o musical também, extraordinário, mas nada substitui a leitura, né, do mestre aqui, né? Os Miseráveis. Isso aqui é uma beleza, uma maravilha. A gente termina a leitura de alma lavada e recompensado, né, por pertencer, né, a esse momento histórico, né, que permitiu a gente desfrutar de coisa tão bela, né, tão saborosa, como é a leitura desse clássico aqui do Victor Hugo. Dito isso, eu quero comentar sobre essas falações aí do Dias Toffoli, que o presidente do STF, né, dizendo que, como é que ele usou o termo, né, tem couro largo, couro duro, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu pego aqui a frase: tem couro suficiente para aguentar qualquer pressão. A questão é essa história do julgamento em segunda instância, da prisão após julgamento em segunda instância, que o STF está aí para julgar, para resolver, né, e fica protelando. Ele diz aqui, não, o STF já julgou 2 vezes, 2 habeas corpus, não sei o que, agora, recentemente aí na segunda turma, esse julgamento controverso agora recente, né? A questão é que vai se formando, falei isso aqui recentemente também, vai se formando dentro do Poder Judiciário, sobretudo no STF ou a partir do STF, né, uma tendência de assegurar a legalidade democrática, o que diz a Constituição, o Estado Democrático de Direito, né, e isso consequentemente leva à anulação de todos os atos discricionários do espectro da Operação Lava Jato. É uma questão elementar. Por que eles ficam protelando o julgamento do mérito? Aí a gente pode fazer várias derivações. Uma delas é que se cria uma jurisprudência, né? Sabe-se lá onde isso vai parar. Quer dizer, aquela história, né? Se abre a porteira a partir da jurisprudência criada. Não é à toa que o STF mudou a jurisprudência, né, firmada em 2009. Até 2009 não tinha jurisprudência nenhuma, porque é óbvia a determinação da Constituição sobre essa questão. É lá o famoso artigo 5º e tal, transitado em julgado, amplo direito de defesa, essas coisas todas. E agora com a revelação, né, uma prova material, prova material, até que se prove o contrário, é uma prova material, né, das negociatas do Sérgio Moro com Deltan Dallagnol, a força-tarefa da Operação Lava Jato, e se enfraquece ainda mais esta tese. Quer dizer, aí eles mudaram a jurisprudência em 2016, no auge da histeria do Tribunal Anti-Lula, do Tribunal Freisler, Moro, no tribunal lá do regime nazista, né, e agora, quer dizer, não tem uma jurisprudência firmada. Pode ou não pode? Até 2009 isso era inquestionável. Em 2009 teve jurisprudência, não pode. Em 2016 pode. Casuísmo. Casuísmo é isso. Eu já falei aqui o que é o casuísmo, né? É a falta de princípio, falta de caráter. As pessoas mudam de posição como uma palmeira ao vento. Quer dizer, se o vento sopra para cá, lá vai para lá. Se sopra para lá, vai para lá, né? Isso é casuísmo, é falta de caráter. E os ministros do STF que penderam para o lado, né, da mudança casuística da jurisprudência, é bom que se diga que se consolidou já dentro do STF, dessa composição, aí uma tendência de questionamento a esse casuísmo, essa falta de caráter, né?
E o grande medo deles, o receio deles é exatamente isso, né? Quer dizer, vai se consolidando, né? Vai um processo de consolidação aí dessa tendência garantista, de garantir. Garantista, eles têm esse debate aí, os juristas, né? Se é garantista, se não é garantista, quer dizer, o que tem que se garantir é o espírito da Constituição, o espírito da lei, a lei e o espírito da lei. O que é o espírito da Constituição? É que eu digo aqui o processo civilizatório, a acumulação civilizatória. Tudo que a humanidade acumulou de civilidade está na consolidação. Esse é o espírito. E a Constituição existe para garantir esse espírito de civilidade, democracia e etc, etc. Ao se romper com esta legalidade, com esta garantia, está se rompendo com a história, com a civilização, vai para a barbárie. Para os golpes, para as malandragens, para a corrupção. Se corrompem, são pessoas ideologicamente corrompidas. Esse que é o debate que precisa ser feito, e a gente vê isso no concreto, na prática. Aquela história, né? Começa com o delegado lá, o relatório, né, do semi-analfabeto Márcio Anselmo. Vai para o PowerPoint do semi-analfabeto, na escrita, Deltan Dallagnol e os seus capachos. Vai para o Sérgio Moro, né, com aquela barbárie que foi a sua sentença, a sua condenação. É baseada no matéria da Globo, que eu falei aqui, baseada do terror psicológico contra o Léo Pinheiro, a indústria da delação premiada, grana dos doleiros, a lógica dos doleiros, dá dinheiro para os doleiros, né, ou deixa os doleiros se apropriarem de fortunas e reparte lá entre eles e tal, uma coisa, né, esse é o verdadeiro escândalo, né, e chega-se, portanto, a condenação e a prisão infame e cruel contra o ex-presidente Lula. Isso passa por um processo comandado pelo compadre do Sérgio Moro, lá no TRF4, quer dizer, ele foi condenado também em dois colegiados, no TRF4 e depois no STJ. Quem comandou a farsa lá foi o compadre, o Gebran Neto. É um redemoinho, um espectro, eu sempre falo aqui, Grupo Globo, mídia, cachorros loucos, bolsonarismo, etc., vai se formando um processo. Né? E depois bateu lá no STJ com a mesma lógica, foi bater no Supremo, aí que a coisa empaca. Por que não tem a mesma celeridade? Jogo mérito. Pega lá, estão acusando o presidente aqui do que mesmo? Vamos ver aqui, cadê a prova? Cadê a contraprova? Cadê isso, cadê aquilo e tal. E aí a partir disso, né, se julgaria inclusive a jurisprudência, se criaria inclusive a jurisprudência. Pode ou não pode prender Não, isso é uma prisão antecipada. Isso é claramente punitivismo, populismo punitivista. Para sair aí o Bambambam, o Sérgio Moro e tal, né? Para dizer que é o paladino da moralidade, essas coisas todas. Isso que a gente vê aí, né? O epicentro do golpe, a ideologia do golpe, o que o Intercept Brasil tem revelado junto com a Folha, Veja, Reinaldo Azevedo, e esse outro lado da notícia aqui tem mostrado desde antigamente, né? E aí a gente, consequentemente, vai chegando à conclusão, né, de que existe um projeto político acima de tudo. Ao analisar isso, o STF está submetido a isso. Por que não debate lá? E a defesa do Lula vai entrar com habeas corpus atrás de habeas corpus. Né? Daqui a pouco vai entrar com outro. E está certo, né? Porque é uma farsa, é uma mentira. Não tem amparo na legislação brasileira, não tem amparo na legislação internacional, não tem amparo na ONU, não tem amparo na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Não tem amparo nas regras mínimas dos direitos humanos, não tem amparo na legalidade, não tem amparo na civilidade, não tem amparo na verdade. Né? E, ao se fazer isso, eles estão claramente aí, aquela história, são espécies de batedores, né, que vão na frente abrindo o caminho e vem a cavalaria atrás, né, os tribunais superiores. Eu falo isso aqui há muito tempo. O Nassif comentou isso recentemente, mas eu comento isso aqui já há muito tempo. O Luiz Nassif. E, consequentemente, vem a turma do Paulo Guedes com reforma trabalhista, PEC 95, na emenda constitucional 95, a reforma da Previdência, ataque à democracia, ataque ao país, né, privataria, entrega do pré-sal, né, o mundo da grana, do sistema financeiro, a oligarquia de Wall Street, né, e vai criando aqui um regime de ameaça constante à democracia, né, e o povo e o país que se lasque. Qual é o desafio, portanto? É fazer o povo, o país se levantar contra esta lógica. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.